É o pacotão de notícias do Cruzeiro, com muito do time celeste. Zé Ricardo chegou ao Cruzeiro e encerrou o jejum de vitórias de 8 jogos. O time não vencia há mais de 2 meses. O técnico assumiu o comando da Raposa na 12ª posição no Brasileiro, a 5 pontos da zona de rebaixamento. Com a vitória por 3-0 sobre o Santos, o Cruzeiro ultrapassou a marca de 1.000 gols no Brasileirão de pontos corridos. Agora, no Maracanã, Zé Ricardo segue com a missão de manter o ataque cruzeirense produtivo e afastar de vez o fantasma do Z4. Neste momento, o time está com 29 pontos. Na estreia do novo treinador, Bruno Rodrigues retomou o caminho do gol após 3 meses de seca. E não foi uma coincidência. Observando os números do time e do atacante na temporada, mesmo não vivendo o melhor momento do ano, segue absoluto nos números ofensivos da equipe. É o artilheiro do time, com 9 gols, e também o principal garçom, com 6 assistências. A temporada do Cruzeiro é marcada pela instabilidade, com apenas 11 vitórias conquistadas desde janeiro. Em 8 delas, Bruno Rodrigues contribuiu com gol ou assistência, assim como ocorreu diante do Santos. Eu digo que, já que tem a suspensão do Luciano Castan para a zaga, o Lucas Oliveira deve ganhar uma oportunidade. Lembrando que o último jogo do Lucas Oliveira foi em julho, contra o Goiás. Ele saiu no intervalo, machucado, fez a recuperação e agora está de volta. E no setor ofensivo, estou apostando que o Nicão comece, hein? Na vaga do Arthur Gomes. Então, provável Cruzeiro com Rafael Cabral, William na direita, Marlon na esquerda. Lembrando que o Kaique está treinando bem, hein? Garoto Kaique é um bom jogador e está treinando bem na equipe do Cruzeiro. É aquela opção aí para uma substituição, enfim. É um jogador que tem muito valor. Para a zaga, Neres, Lucas Oliveira. No meio-campo, Jussa, Lucas Silva, fez 200 jogos com a camisa do Cruzeiro, cheio de moral. A camisa do Cruzeiro combina com o Lucas Silva. É uma relação de muita proximidade, cria da toca. E o Matheus Vital, na frente, o Bruno Rodrigues fica como opção no banco, aí começa o Wesley, o Nicão e o Gilberto, centroavante Gilberto, camisa 99 do Cruzeiro. Lembrando que o time celeste para hoje, para essa partida contra o Fluminense, tem alguns pendurados. O Lucas Oliveira está pendurado, o Palácios está pendurado, o Marlon também está pendurado, além do Felipe Machado, Matheus Jussa e Bruno Rodrigues. Esses jogadores ficam atentos porque o próximo duelo é contra o América no dia 1º. Vai ter um espaço legal de um jogo para o outro, mas atletas que estão pendurados e o Zé Ricardo não quer perder ninguém. O Cruzeiro, ele publicou uma novidade a respeito da situação médica do Matheus Pereira. Nesta terça-feira, o Matheus Pereira, ele passou a fazer os trabalhos de transição. Ele estava na fisioterapia, agora faz os trabalhos também de preparação física, um trabalho híbrido do setor aí de departamento de saúde e performance do Cruzeiro. O Matheus Pereira, que se lesionou no dia 6 de agosto no jogo contra o Botafogo, e a previsão é que ele retorne contra o Cuiabá, jogo do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrenta o Fluminense, depois enfrenta o América e aí sim vai enfrentar o Cuiabá. Nós estamos falando da 24ª, 5ª, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então a possibilidade aí do Matheus Pereira retornando aí já no mês de outubro, na segunda semana do mês de outubro. Tem tudo para ser um ótimo jogo. O Cruzeiro tentar talvez tirar proveito do foco do Fluminense. Lembrando que em uma semana, a partir desse jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense vai ter decisão de Copa Libertadores. Por mais que o jogo ainda seja na semana seguinte, ainda tem um final de semana pela frente, é difícil você tirar da cabeça do ser humano, né? Do atleta. Olha, ainda faltam 7 dias. Vamos focar no brasileiro. Mas o jogador, ele fica com a cabeça na Libertadores. O Cássio falou isso ontem, né? O Cássio falou isso. Goleiro do Corinthians. Do Corinthians. Esqueçam a Sul-Americana. É muito difícil, até porque o Fluminense, ele vem de algumas lesões recentes, né? De jogadores. O cara pensa, pô, o Cano já teve aquele corte ali, a gente tá vendo o Arias com uma lesão, será que não pode acontecer comigo? É um jogo que o adversário vem com tudo, o Cruzeiro vai com tudo, porque o Cruzeiro precisa pontuar. É um segundo jogo de novo treinador. Então fica essa interrogação na cabeça dos atletas do Fluminense. Eu acho que o Cruzeiro pode tirar proveito disso sim. Isso pode ser uma conversa de vestiário no Cruzeiro, do Zé Ricardo para com os jogadores, com os atletas, para tentar tirar proveito do momento do adversário, que é muito bom em relação a competições. Vem de uma derrota num clássico, que pode ter pesado também. Foi uma semana de data FIFA, ou 10 dias de data FIFA sem o Fernando Diniz.
E, ao mesmo tempo, o Fluminense vai ter que dar uma resposta para o seu torcedor. E eu acho que essa pressão, entre aspas, que o Tricolor vive, pode ser um objeto do Cruzeiro para pegar e para tentar tirar proveito nessa partida. Agora, é muito complicado, é muito difícil, mas o Cruzeiro já provou no Campeonato Brasileiro que, como visitante, tem feito bons jogos. Será dessa vez que o Fábio será derrotado pelo Cruzeiro, Alexandre? Pois é, o Romano, o Cruzeiro tem um grande tabu aí sem vencer o Fluminense fora de casa, né? Como visitante, né? Parece que a última vez foi em 2012. Aquele jogo que o Fluminense já era campeão brasileiro de 2012 e o Cruzeiro foi lá e venceu no Engenhão, no Newton Santos, tá? Então é uma situação... Agora, tem um ponto, né? Isso que o Edu colocou, a gente percebe claramente que as lesões do Cano e do Arias ligaram um alerta no Fluminense. Eles não são um problema, o Cano teria condição até de enfrentar o Cruzeiro amanhã. Eu acho que isso não deve acontecer. O Arias está fora do jogo. Ganso é problema, parece que também não joga contra o Cruzeiro, o Paulo Henrique Ganso. Pelo momento dele, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque ele não está conseguindo apresentar o futebol que ele já mostrou, inclusive contra o próprio Cruzeiro, naquele 2-0 aqui no Mineirão, em que ele jogou demais. Não está conseguindo ter aquele mesmo nível. Tem o Felipe Melo também, que foi poupado, então quer dizer, você tirar do jogador do Fluminense, que uma semana depois estará no mesmo Maracanã, jogando uma semifinal de Libertadores, que vale demais pro clube. A pressão, a ansiedade são muito grandes, porque o Fluminense e o Botafogo são os únicos dos grandes clubes do futebol brasileiro que nunca venceram a Libertadores. E um outro detalhe, né? A necessidade de fazer um resultado bom em casa, que é o primeiro jogo. Porque vai decidir no Beira-Rio. Então, quer dizer, é uma situação que o Fernando Diniz vai ter que administrar diante de um Cruzeiro que vem extremamente motivado, né, pela goleada de 3-0 sobre o Santos na Vila Belmiro, com a faca nos dentes, como pode-se dizer, e que não tem nada com isso, né? É um problema do Fluminense, não é um problema do Cruzeiro. E assim como a vitória sobre o Santos, ela foi muito importante para o Cruzeiro, que o Cruzeiro bate o Fluminense, o Romano. Olha, eu me arrisco a dizer que o Cruzeiro batendo o Fluminense, tá? Pela análise de tabela, pelo que pode acontecer na rodada, o foco vira, não é nem só Sul-Americana, é Libertadores. Porque a gente tem uma grande de ter um G7 e G8 no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo que pode significar um marco de mudança de objetivo do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem que falar de Libertadores nesse momento, não. Não, sim, mas o foco tem que ser Sul-Americana. Do Cruzeiro? Não, ok, senão... mas o que eu tô dizendo é o seguinte, se o Cruzeiro consegue vencer o Fluminense, dependendo dos resultados da rodada, por exemplo, a última foi excelente, né? Agora começou o Santos e Bahia, era um confronto direto, então ali não tem. O Corinthians empatou em casa, ficou pra trás, e era pra perder, né? E era jogo atrasado. Que era jogo atrasado, você entendeu? Então... tem esses, dependendo do andamento da rodada, o Cruzeiro consegue aumentar, de repente, essa distância para a zona de rebaixamento ou manter a que já tinha. É uma situação em que ele pode mudar de briga no campeonato, entendeu? Nesse e o Fluminense, com uma derrota, pode, inclusive, sair do G6. Pode. E o Campeonato Brasileiro pode viver uma situação em que você ficar na primeira metade da tabela é ir a Libertadores. Porque ficar na primeira metade da tabela é o G9... é praticamente a primeira metade inteira da tabela. Então esse jogo, o Xará, vale e vale demais, viu? Brasileiro. Ontem à noite teve mais um jogo, o América se complicando ainda mais, perdeu em casa pro Red Bull Bragantino e o América tá ali estacionado na vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a algum tempo, o Cruzeiro vai ter o América pela frente. Aliás, depois do Fluminense, o próximo compromisso do Cruzeiro será contra o América no dia 1º de outubro, o jogo que pode marcar aí a volta do Matheus Pereira. O Cruzeiro, inclusive, ontem postou informando que o Matheus Pereira ele iniciou a transição preparação física. Então a expectativa é de que na semana que vem ele volte a treinar com bola e fique à disposição para o duelo contra o América, nem que seja para ser relacionado e atuar alguns minutos. É a programação que vem sendo feita no dia a dia na Toca da Raposa 2. Sobre o time para hoje, o que pode fazer o Zé Ricardo? A gente já tinha antecipado aqui as entradas do Oliveira e do Nicão. E o Zé fez 2 testes na semana. Na segunda-feira, ele colocou o Nicão na vaga do Wesley. E ontem, terça-feira, ele colocou o Nicão na vaga do Arthur Gomes. E isso é o que deve acontecer.
com o Wesley sendo mantido entre os titulares. Então o time provável do Cruzeiro para o duelo desta noite tem Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Neres e Marlon, Matheus Jussa, Lucas Silva, Matheus Vital, Nicão, Wesley e Gilberto. Uma tendência aí desta equipe começando o duelo desta noite aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã.